fundou a primeira consultoria em recursos humanos e diversidade étnico-racial do Brasil. E em quase 20 anos de carreira, já tem muito o que comemorar. Eu estou falando da Patrícia Santos, CEO e fundadora da Empregue Afro. E a entrevistada de hoje aqui no nosso programa Perfil e Negócios. Patrícia, que honra imensa ter você aqui com a gente, compartilhando aí toda a sabedoria. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você, deu certo. Encaixamos as agendas. Feliz de estar aqui, obrigada. Queria que você começasse falando como que começou a Empregue Afro. Bom, eu comecei a fazer estágio na área de RH nos anos 2000. E sou uma jovem negra da periferia, daqui de São Paulo. Cresci numa família miscigenada, mas com muita consciência racial. Minha avó, mãe da minha mãe, foi escravizada, fugiu da fazenda com 6 filhos para criar eles aqui em São Paulo. E eu fui criada no colo dessa minha avó, ouvindo essas histórias, com uma consciência racial diferenciada. E quando eu comecei a trabalhar na área de RH, eu falei, ué, gente, cadê as pessoas negras? Cadê as pessoas que se parecem comigo? Sim. Não tinha ninguém. E naquela época, a gente também não tinha literatura sobre negro no mercado de trabalho, a gente não tinha Google, não tinha rede social. Sim. E aí a gente se reunia nas faculdades com os coletivos de universitários negros para discutir as questões raciais. E numa dessas reuniões, um amigo meu falou assim, nossa, você é a primeira pessoa negra que trabalha em RH que eu conheço. Por que você não cria um projeto para ajudar a gente a passar nas entrevistas? Porque é difícil passar no processo de seleção. A boa aparência, né? Isso, que hoje nem pode ser usado mais. Sim. E o se vender na hora da entrevista, o que eu falo? Como é que eu sei que eu tô indo bem, né? Sim. E as pessoas me paravam muito, até hoje param, né? Ai, me dá uma dica de currículo, me dá uma ajuda para falar algo que dê certo, para eu conquistar um emprego, não sei o quê. E eu falei, boa, vou reunir todo mundo, ao invés de atender pessoas assim individualmente, fazer uma palestra e juntar todo mundo. E a Empregue Afro nasceu assim, de forma muito despretensiosa, como um projeto social, inicialmente, para fazer palestras para jovens negros dentro dessas universidades que a gente se reunia. E aí, na primeira palestra, Gal, tinha 110 pessoas. E eu assim, caramba, gente, onde vocês estavam? Eu faço um monte de vaga aqui, vocês não aparecem. E aí, a partir daí, as pessoas participando das palestras, Sim. contando nos processos seletivos, as empresas começaram a me chamar para que eu também levasse as palestras internamente para explicar a importância de contratar pessoas negras. Perfeito. E aí eu fiquei conciliando a minha carreira com a Empregue Afro como um projeto pontual por 7 anos, até que em 2013, de fato, eu transformei o que era esse projeto numa consultoria e descobri depois que nós somos a primeira consultoria de RH com esse foco. E você está falando de transição, é super difícil, né? De você sair de uma empresa, de uma segurança, né, até financeira, para empreender. Como é que foi isso? A sua família te apoiou? Muito difícil, Gal. Empreender não é para amadores. Minha família não apoiou. Todo mundo falava, você tá louca? Você vai abrir um negócio para falar, para contratar preto? Não precisa disso. As pessoas querem contratar a gente com competência, independente da cor. E eu falava, mas, gente, vocês não acham que tem uma conta que está errada? Sim. Porque naquela época nós já éramos a maioria da população no Brasil. E quando você olhava os ambientes onde eu frequentava, as empresas que eu trabalhei, as associações que eu frequentava, os eventos, quase não tinha negro. E foi bom porque na minha própria família eu já fui treinando os argumentos. Porque eu falei, se eu convencer minha família, eu consigo convencer as empresas e outros lugares. Então foi muito difícil por isso. Todo mundo falava que eu estava ficando louca. E por que o nome Empregue Afro? O nome é um acróstico de empregabilidade para afrodescendentes. Na época, a palavra empregabilidade estava na moda, estava no auge. E afrodescendente também era o termo mais adequado na época, gente, 2004 eu tô falando, né? Hoje em dia não tem mais isso, a gente usa negro para tudo, mas o nome pegou como uma sugestão, empregue afrodescendentes, dê oportunidade para afrodescendentes. E aí ficou nessa junção, mas foi muito despretensiosamente também. Não sentei com nenhum publicitário. Fui eu sozinha lá, olhando, lendo os livros. Falei, vou deixar aqui uma sugestão, né? Sim.
E você falou que você começou em 2000 e... A Empregue Afro nasceu em 2005, janeiro de 2005. Estamos aí em 2023, né? Acho que muita coisa mudou, né? Como que você vê a recepção da Empregue Afro no início e agora? No início tinha esse susto das pessoas de um lado, nossa, mas precisa de consultoria para isso? Até uma resistência. E eu não tinha sustentabilidade financeira mesmo. A minha dificuldade em largar o emprego era isso. Será que alguém vai me pagar para fazer isso? E as empresas quase não pagavam. Eu fiquei 7 anos tocando Empregue Afro paralelo com a minha carreira, até começar a ser um pouco remunerada com base no que eu fazia, mas não era 70% do meu salário. Sim. E só de 2000 e... Deixa eu fazer as contas, gente, peraí, sou de humanas. De 2019 para cá, que a gente começou a ter, 2018, 2019, que a gente começou a ganhar visibilidade. Sim. E a causa começou também a ter mais discussões no Brasil. Porque a Empregue Afro foi acompanhando o quanto as discussões raciais no Brasil aconteceram. Quando a gente nasceu em 2005, foi o ano em que as primeiras cotas nas universidades foram implementadas e era aquela discussão, né, sobre cotas raciais. Sim. Depois veio o Estatuto da Igualdade Racial, legislando ali as demandas que a gente precisa para a empresa, para as universidades, e um movimento muito forte dos Estados Unidos em reconhecer as questões raciais, as multinacionais pressionando as empresas nacionais. Sim. E a gente foi acompanhando e o grande divisor de águas foi a morte do George Floyd em 2020. Sim. Porque aí o movimento Vidas Negras Importam ganhou uma força mundial, que você deve ter acompanhado. Sim. E isso impulsionou muito também o auge do nosso crescimento. Mas você vê, quase 20 anos depois, né? E eu concordo com você dessa questão desse momento, né? Ainda mais que as pessoas estavam em casa, né? Também por causa da pandemia, então aquilo foi muito paralisante mesmo, né? Mas você vê que essa mudança de quando você começou para agora já é o suficiente? Você ainda vê que tem muitas empresas que ainda têm resistência, né, em trazer diversidade nas suas empresas, mesmo em 2023, mesmo já tendo aí sei lá quantas pesquisas mostrando que diversidade é um bom negócio, né? Como que você vê? Igual a gente caminhou tão pouco. Quando você olha as estatísticas, os primeiros estudos sobre negro no mercado de trabalho saiu pelo Instituto Etos em 2005, no ano que a gente foi fundado. Depois, em 2015, eles lançaram o segundo estudo e está para sair mais um agora. E em 10 anos quase não evoluiu. A gente atende empresas hoje que estão começando a fazer palestras de conscientização ainda. Sim. Não tem o mínimo de letramento racial, sim, não tem negros em posições de liderança, não tem negros nas posições operacionais, estratégicas, né? Nos funcionais que a gente fala. No operacional tem, na faxina, na recepção, sim, na segurança, mas nas funcionais, analistas, assistentes, quase não tem. E na liderança, muito menos. E aí dá uma tristeza, porque a sensação que eu tenho é que a gente dá 10 passos para frente, como país, dialogando, trazendo a pauta, a mídia pautando cada vez mais a questão racial, mas as empresas não estão acompanhando o ritmo do que os movimentos sociais estão pedindo. Tem muita empresa que precisa do trabalho completo, sabe? Sim. E não quer investir. Às vezes ignora, às vezes quando acontece um caso de racismo, a empresa não, tem que olhar com cuidado para isso. Mas assim, a conscientização mesmo da importância de lutar contra as desigualdades raciais no mercado de trabalho, de contratar essas pessoas, de acompanhar, de entender que isso é uma transformação social, infelizmente poucas empresas têm. Para você ter uma ideia, cerca de 600 empresas procuram a gente por ano. Eu queria estar milionária, né? Atendendo todo mundo. Mas não tô, eu atendo 10% delas. Algumas vão para concorrência, outras pensam em não fazer nada.
E desses 10% que eu atendo por ano, eu não tenho uma para te falar assim, essa daqui é o case do que realmente é transformador. Não tenho. Tenho algumas que estão caminhando para isso. Mas um exemplo, todos os jornalistas me perguntam, me dá um exemplo de uma. Não tem, gente, em 2023. Não, queria muito poder falar de marcas, de empresas que, olha aqui, Sim. Não tem, infelizmente não tem. E quais as causas ainda dessa resistência, mesmo sabendo que diversidade é uma vantagem competitiva? No nosso caso, em relação à questão racial, é o racismo estrutural. Porque, de um lado, ele tem as pessoas negras, as pessoas brancas no espaço de poder. Sim. E esse poder traz privilégios. E no Brasil, historicamente, poder e privilégio são lugares onde as pessoas não querem abrir mão, né? E de outro lado, nós negros cada vez mais afastados de oportunidades, porque essas pessoas não têm essa consciência. Sim. Então, a gente precisa contar muito com essa consciência da branquitude, de entender que você não está abrindo mão de algo por você, mas é pela sociedade. É para um país mais justo, mais sério, mais igualitário. E porque é negócios. Sim. A gente tem estudos que comprovam que empresas que implementam diversidade têm 30% a mais de lucro, por exemplo. Quem que não quer? 30% já é uma margem que traz uma diferença para o negócio. Bastante coisa, sim. É estratégico hoje em dia, mas ainda algumas empresas praticam ações afirmativas por marketing, porque vende mais, porque está descobrindo de verdade um nicho entre a população negra e tem crescido muito nisso, mas tem outras que ainda estão eu falo que tem pessoas apegadas ao racismo, sabe, Gal, que não conseguem dialogar sobre o tema, não conseguem conviver com pessoas negras, o que é muito triste, né? Sim. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. A primeira é, você vê uma mudança nessa sociedade, nessa realidade, né? Você vê que a sociedade, os investidores, a sociedade como um todo tem pedido, não só pedido, mas pressionado para essa mudança? E a outra é, a gente no ritmo em que está, quando que a gente vai ter uma equidade racial nas organizações, pensando aí nos cargos de liderança, CEO, enfim, diretores? De um lado, sim, tenho agradecido a Deus e aos orixás, que eu sou uma pessoa de fé, eu sou da turma dos otimistas, assim. Sim. Eu acredito na mudança, acredito na transformação e tenho agradecido a transformação que vem das redes sociais. Gente, vocês não sabem a força e a potência que você tem lá no seu tweet, no Instagram, quando você denuncia, quando você pressiona as marcas. Isso é muito bom, tem crescido muito. Sim. As pessoas já têm dito, propaganda sem preto? Como assim? Sou preto e não vou comprar. E eu adoro isso. Perfeito. Porque a empresa vai lá e fala, empregue afro, me ajuda, o que eu faço? Põe preto para fazer a propaganda, contrata preto aí como modelo. Vamos mudar isso aí, né? Sim. Então, tem crescido, as pessoas têm tomado essa força, essa coragem. E isso é muito importante. O racismo como crime, a legislação, Sim. apoiando e crescendo, faz isso tomar força, né? Sim. Tem um estudo é o próprio estudo do BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, que diz que vai demorar 150 anos para a equidade racial no nosso país. 150 anos. Só que, Gal, não dá, né? A abolição da escravatura já aconteceu há mais de 130 anos. Sim. Nós somos a maioria da população. Mais 150 anos de uma desigualdade latente. E uma das coisas que eu gosto muito de falar para as empresas, quando o Barack Obama veio aqui no Brasil fazer uma palestra, foi aquele auê, um monte de banqueiros, né, para ouvir o Obama. E ele falou assim, investir em diversidade nem é mais a coisa certa a fazer, é a coisa inteligente a ser feita, porque vai transformar o Brasil numa potência de primeiro mundo, porque o americano gosta, né, de ser primeiro mundo. E realmente, se você olhar do ponto de vista econômico, nós somos a maior parte da população. Sim. Se essa população tem oportunidade de trabalho, passa a ganhar mais, a economia passa a gerar mais. Com certeza.
Paty, o papo tá maravilhoso, mas eu vou te pedir licença para a gente fazer uma pausa rapidinho. Mas ainda temos muito o que conversar sobre recursos humanos e diversidade étnico-racial. Daqui a pouco a gente volta aqui no programa Perfil e Negócios. Até já! O programa Perfil e Negócio está de volta e hoje a nossa conversa é com a maravilhosa Patrícia Santos, CEO e fundadora da Empregue Afro, uma consultoria de recursos humanos e diversidade étnico-racial. Paty, vou te chamar de Paty, tá? Por favor, Gal, por favor. Ainda é muito desafiador inserir no mercado de talentos ofuscados pelo racismo no Brasil? Muito desafiador. As pessoas têm dificuldade de se vender, de falar de si, da sua carreira, porque o racismo mina a nossa autoestima. Infelizmente, Sim. Ao longo da nossa vida, poucas pessoas tiveram histórias de vida em que pais, cuidadores, pessoas próximas falavam: você é bonito, você é maravilhoso, vai nesse caminho, acredita. Sim. Não como mensagem positiva, mas como potencial Estímulo, mesmo. autoestima, estímulo. Na minha carreira, por exemplo, minha mãe falava: ai, não vai dar certo. Ai, não sei. Ela estava tão machucada pelo racismo que ela não acreditava que as coisas poderiam acontecer. Ai, quando eu comecei a trabalhar no RH, eu comecei numa emissora de TV. E eu fiquei apaixonada pelos bastidores aqui. Gente, vocês não estão vendo? Eu fiquei apaixonada. E aí eu queria fazer jornalismo. Aí ela: não, filha, pelo amor de Deus. Você tá no RH, fica no RH, você chegou muito longe. Pelo amor de Deus, Patrícia. O que é bom, porque aí eu criei Empregue Afro, me realizei depois com televisão e tá tudo certo. Mas é comum a gente crescer ouvindo essas histórias, principalmente a nossa geração. E aí, por causa disso, quando você precisa encontrar um outro trabalho, você não tem muita facilidade de falar de você. Então, a gente, na Empregue Afro, quando faz as entrevistas, trabalha essa autoestima, ajuda as pessoas a aprender a se vender, a se colocar, a falar de si e prepara as empresas para receber esse ambiente. Porque, do outro lado, os gestores estão com muito preconceito, os gestores estão com muitos vieses. Sim. E a gente, mesmo fazendo os treinamentos, precisa preparar as pessoas aqui para estar nesse ambiente. Sim. E aí é difícil por isso, porque esse é o processo que permeia todo esse racismo estrutural da nossa sociedade, né? Porque não é só entrar na empresa, né? Tem toda a cultura da empresa que tem que estar apta para receber aquele talento também, né? Eu sempre falo, tem uma frase clichê aí, que os desafios da diversidade e da inclusão, eles não terminam na contratação. Pelo contrário, contratei, gostei, e agora para conviver? A convivência tem uma cultura acolhedora? Uhum. Essa pessoa tem a liberdade de ser quem ela é? Ela pode usar um cabelo como o meu, com dread? Pode usar trança, pode usar black? Pode ir com roupa africana? Será que, se ela contar da sexualidade dela, ela é bem aceita? Será que ela pode realmente se expressar do jeito que ela quer? E a gente recebe muitas denúncias de racismo depois que a pessoa entra. Dos próprios talentos que entraram pela Empregue Afro. Até que a maioria dos nossos clientes, eles seguem o que a gente diz que é o certo a fazer. Fazem os treinamentos antes de contratar, durante o processo tentam se desfazer, né, dos vieses, dos preconceitos, contratam as pessoas e depois a gente faz uma mentoria. Sim. A gente acompanha as pessoas que a gente recoloca. Então, nos nossos clientes, acontece menos, mas acontece, Gal. Sim. Porque as pessoas ainda não convivem muito. E inclusão, gente, é convivência, não só para a questão racial, mas para todos os pilares da diversidade. Sim. E é muito louco falar isso, né, num Brasil em que a maioria é negro. As pessoas brancas nesses espaços de poder, nessas grandes empresas, não convivem muito com pessoas negras. E aí solta uma piadinha, uma expressão racista, querem tocar no nosso cabelo sem permissão. Tem comportamentos racistas que nem gostam de ser apontados
como comportamentos racistas. Nem percebe, né? Não. E aí as pessoas têm que falar, desculpa, não toca no meu cabelo, assim. Ai, que lindo seu cabelo. Não. Às vezes quer agradar. É invasivo. Às vezes quer fazer um elogio, mas tá sendo racista. Quantas vezes a gente não recebeu isso? E aí volta lá no RH, olha, vamos fazer o treinamento? Vamos reforçar, vamos falar para eles, assim, de posturas antirracistas? Sim. Que não precisa disso, sabe? Sim. Uma vez, eu estava contando aqui nos bastidores que eu trabalhei 4 anos como especialista num programa de TV. E era muito comum. Nossa, mas você é especialista? Sou especialista. Aconteceu 2 coisas muito curiosas comigo nesse programa, né? Uma cantora super famosa, da velha guarda, que a minha mãe é fã. Ai, ela me abraçou Deus. no final, Gal. Ela assim, ai, menina. Eu adoro. Que as pessoas mais velhas chamam a gente de menina. Eu já tenho 43 anos, né, gente? Mas tudo bem. Na época eu tinha uns 40, 39. Ai, menina, você é tão boa, você é ótima. Olha, não desiste da sua carreira, não. Falei, não vou desistir, não. Com 20 anos de carreira, não vou desistir mais, não. Fica tranquila. Eu sei que ela tá querendo elogiar ali, né? Ela tava tão surpresa com a minha presença no programa que ela fala desse jeito, assim, né? E um outro episódio, uma das pessoas da plateia virou pra mim e falou assim: nossa, adorei o jeito que você fala, você tem uma boa desenvoltura, né? Até que por ser negra você é competente. Meu eu fiquei assim, Gal. E mesmo com todo o meu repertório, com todas as possíveis respostas que eu tinha na hora, eu travei. Eu fiquei parada olhando pra ela assim. O estúdio cheio, não tinha ninguém perto de mim pra falar alguma coisa, porque eu fiquei sem ação, assim. Sim. Então, as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas negras nesse lugar de competência, de especialidade, com domínio do que diz. Como CEO, né? E ela quis elogiar, mas foi a pior situação racista que eu já passei na vida. E isso acontece nas empresas que a gente recoloca as pessoas também. Então, se você não tem um trabalho de acompanhamento, a gente tem acolhimento psicológico, tem psicólogos de plantão na Empregue Afro, a gente tem esses programas de mentoria coletiva, para apoiar as pessoas, para quando acontecer isso, a gente acolher a denúncia. Sim. Nos crimes graves, já aconteceu nos nossos clientes, a gente teve que também deslocar uma advogada nossa para acompanhar a pessoa, porque se acontece, a vítima tem que dizer se ela quer fazer ou não a denúncia. Sim. E é por isso que a empresa tem que ter um letramento, uma conscientização. Sim. Senão ela vai responder judicialmente. Sim. Porque racismo é crime no Brasil. Sim, não é mais certeza. piada, né, Gal? Sim. Não tem mais graça. É. Então a convivência ela tem que ser respeitosa. E a gente fala muito disso, do respeito, do acolhimento, dessa postura antirracista, que só vem com a convivência. Não tem jeito. Com certeza. Você falou da piada, né? É importante que as pessoas se atentem que piada racista é um tipo de racismo, é um racismo recreativo. E é crime. Né? E é crime. Bom, você falando assim, já dá para perceber que você como CEO precisa ter aí algumas habilidades, né? Você quer falar como é ser CEO da Empregue Afro? Eu falei para vocês que eu aprendi sobre negócios. Sim. Sobre o mundo corporativo, essa habilidade de entender os negócios, até porque a gente atende todos os tipos de segmentos de empresa. Isso foi muito legal também, ao longo da minha carreira. Entender a indústria farmacêutica, a indústria da tecnologia, a indústria da comunicação, do entretenimento. A gente tem todos os tipos de clientes. Sim. De grande porte, multinacionais, até as menores, com 5, 10 colaboradores como a gente, né? Relacionamento, negociação, precificação, que é super difícil para quem é empreendedor. Quanto que eu cobro? Quanto que meu concorrente está cobrando? Será que é um preço justo? Será que se eu colocar um valor alto, eles vão me pagar? Aí toda vez vão tentar negociar, porque a gente é preto ou é porque está caro. Então, você tem que entender sobre precificação, gestão das pessoas, gestão de projetos, demanda das pessoas de acordo com os projetos. A gente trabalha de forma muito livre. Todos os colaboradores são PJs, a gente tem vários benefícios para que
cada um faça seu horário e do jeito que quiser, onde tiver. Sim. 100% home office. Sim. Eu vou implementar agora, a partir de julho de 2023, a semana de 4 dias úteis. Então, no dia que não tiver feriado, a gente vai ter o nosso day afro-off, que a gente brinca. Que bacana! Para ter uma qualidade de vida. Sim, o nosso trabalho, de um lado, Gal, é muito desgastante. A gente está na linha de frente do racismo todos os dias. Me sinto, às vezes, na trincheira, sabe? Mas, de outro lado, é muito gratificante. A gente recolocou, ano passado, 328 pessoas negras que conseguiram trabalho através da Empregue Afro. E a maioria delas falava assim, se não fosse a Empregue Afro, eu não estaria nessa empresa. Sim. Se não fosse a Empregue Afro, provavelmente não conseguiria esse trabalho nesse lugar. Sim. Então, eu, como CEO, estou aqui equilibrando esses pratinhos, sabe? Sim. É desgastante, é cansativo. Sexta-feira eu estava chorando com um coordenador meu, de situações que ele passou num cliente que foi extremamente racista com ele. Chorando de raiva porque eu não queria que o meu time passasse por situações de racismo. Sim. E porque também eu não consigo protegê-los disso o tempo inteiro. Eles estão na linha de frente, né? Eles estão comigo na trincheira. Queria que o cliente, ao nos contratar, já se despisse do racismo. Não, tem um Empregue Afro aqui, infelizmente a gente também não é uma garantia que a pessoa não vai ser racista com a gente. Sim. E ele é um jovem negro, gay, sofreu racismo e homofobia. Eu fiquei muito chateada. E aí desfiz o contrato com o cliente. Falei para ele, eu não te atendo mais. Porque a gente está sendo contratado para transformar comportamentos como esse. E isso, para mim, também, como CEO, é muito duro, Gal. Imagina. Falar não para clientes que tá têm essa postura. Né? E olha, tenho dívidas para pagar, tenho um monte de responsabilidades financeiras. Sim. Mas eu não consigo. Tem clientes que eu tenho que dizer não. Ai, mas foi um engano. Vocês estão levando tudo muito à risca. Não posso deixar com que uma pessoa se sinta mal por causa do seu comportamento. Você não aceita as nossas orientações como consultoria especializada que somos. Reflete o racismo na gente e a gente está entendendo errado. Sim. Então, ter essa firmeza, para mim, também foi um desafio. E todos os dias, sim. As pessoas falam, nossa, você é muito séria no trabalho, mas eu tenho que ser. Senão a gente não é levado a sério. Sim. A credibilidade construída ao longo dos anos é colocada em xeque todos os dias. Sim. Todos os dias eles duvidam da nossa competência. Então eu também tenho que aprender a dizer não. Isso foi muito difícil para mim ao longo dos anos. A ser firme, a falar para o cliente, não vou te atender, vou cancelar o contrato. Do jeito que está, não quero mais. E isso ainda é difícil. Você falando agora me deu aqui um impacto, assim, e minha cabeça tá borbulhando, assim, de coisas, de perguntas, assim, para poder fazer para você. E aí me vem uma pergunta que é, o quanto que você sente das empresas que te buscam, diversidade, letramento, o quanto que é genuíno e o quanto que é marketing, o que é porque, enfim, por qualquer outro motivo. Todo mundo me faz essa pergunta, gente. Não dá para saber se é genuíno, Carol. Eu sinto que tem pessoas genuinamente comprometidas. Tenho 99% dos nossos contratos na mão de mulheres brancas. 99%? São mulheres brancas. Que fazem a gestão, que estão nos RHs, nas áreas de comunicação de diversidade. E elas têm um engajamento pessoal. Às vezes, porque adotou uma criança negra, porque tem um sobrinho negro, não sei. Algo lá dentro, pessoalmente, tocou essa pessoa. Sim. E ela faz com que a empresa tenha uma postura, vai atrás da gente. Uhum. E o restante da empresa, não sei dizer se é genuíno ou não. Eu tenho, por exemplo, eu tenho muitas agências de publicidade. Tem uma que mora no meu coração, porque esse CEO era dessa agência atual, vem de outras agências. Desde 2017 ele trabalha com a gente. Onde ele vai, ele leva a gente. E ele tem um compromisso genuíno pessoal. É um homem branco. Homem branco, hétero, cis, todo padrão do sul do país. Que tem uma postura e as gerências, as diretorias dele não alcançam muito essa postura dele. Ele é um aliado mesmo, né? Genuinamente. Mas sim.
E tem muitas mulheres brancas que têm essa postura. Então tem mais, genuinamente, pessoas envolvidas do que a empresa, a corporação como um todo, sabe? Sim. A não ser que aconteça algum caso de racismo, e a empresa assinou um compromisso com o Ministério Público, e aí ela precisa ter as ações afirmativas, e aí ela passa a ter uma postura que precisa ser antirracista, mas na prática não sei muito. E sim, eu vejo que a maioria, a motivação é o marketing, por causa da potência econômica que nós somos enquanto população negra. Sim. E aí, o que eu costumo falar para as pessoas negras é assim, não importa de verdade qual é a motivação. Ele vai te dar oportunidade, agarra, entra lá, faz o seu melhor trabalho, cresça profissionalmente, realize os seus sonhos, compra sua casa, seu carro. Vai por você, faça por você, pelos seus, pelos nossos e pelos que virão. Porque não dá para você contar com aliados de verdade, às vezes não é. Às vezes o interesse dele é só para ter uma pessoa negra ali na foto, sabe? Sim, às vezes é para ter uma cota, né? É, mas aí você que tá lá, leva outros. Sim. É difícil pra gente porque a gente não tem o privilégio de sermos só nós mesmos. Aí eu vou entrar aqui e vou só apresentar, não, porque eu tenho que pensar estrategicamente sobre outros negros e sobre a causa racial. Mesmo que você não queira, eu não gosto, eu não sou militante. Não é sobre isso. É mais do que ser só você, Gal. Uma sociedade envolvida, né? Tá na estrutura. Cor vem primeiro, raça vem primeiro. Você pode ser excelente. Não falar nada sobre isso vai trazer um pensamento enviesado das pessoas que profissionais negros são excelentes, porque eu trabalho com a Gal e eu vejo o quanto ela é excelente. Você pode não falar disso, mas intrinsecamente você está distribuindo essa mensagem para as pessoas. E se você for ruim, péssimo, é a mesma coisa. Então a gente tem um compromisso social, mesmo que não queira. E que algumas pessoas negras têm essa consciência. A maioria, eu diria. Por isso é tão importante a gente falar do tema, é tão importante a gente estar aqui, porque a gente alcança brancos e negros, né? Com certeza. Queria que você falasse a importância dos aliados brancos e brancas para uma maior equidade racial no Brasil. Nossa, extremamente importante. Por quê? Os lugares de poder estão nas mãos do branco no Brasil. Sim. A economia, a política, o direito. O professor Silvio Almeida fala isso no livro Racismo Estrutural. Quando esse branco tem uma postura antirracista, uma voz sobre as causas, ele vai ser muito mais ouvido por uma outra pessoa branca. Por mais que eu fale, por mais que você fale, outra pessoa branca vai... Poxa, tô vendo esse... Se identifica, né? Branco falando sobre contratar pretos, acho que pode ser uma boa, né? Se ele é branco e tá falando, ele se identifica, ele dá mais importância para isso. Aí depois ele vai ouvir a gente. Por isso que o aliado, quando ele fala, e eu falo muito isso nas palestras que eu faço. Todos nós temos lugar de fala. Eu tenho o meu lugar de fala como mãe, negra, de origem periférica, você tem o seu, o homem branco tem o dele, e esse lugar de fala é importante, sim. Para participar das discussões raciais, você não vai ter o protagonismo da luta, que é nosso, mas tem que estar ali do lado, tem que levantar a bandeira. Eu sou hétero e eu levanto a bandeira LGBT sempre, onde eu tô. Eu não tenho deficiência, mas se eu chego num lugar que não tem acessibilidade, eu levanto a bandeira anticapacitismo. É uma consciência social, uma responsabilidade social que a gente tem. O papel do aliado é essa importância da responsabilidade social, dele entender que se ele não falar, como já dizia Nelson Mandela, nas situações de opressão, quem fica quieto está do lado do opressor. Perfeito. Se você não falar, você está contribuindo para permanecer o racismo, as violências. E se você fala, se você se posiciona, seja nas suas redes sociais, seja numa reunião, você chega, só tem branco, levanta a mão. Ô, gente, não é melhor ter uma pessoa negra aqui? Não é melhor ter mais mulheres? Não é melhor a gente ter diversidade, porque aí você vai ter mais resultados, vai ter mais produtividade, mais lucratividade. Quando esse branco fala, as pessoas prestam mais atenção e aí a gente tem mais abertura
para trazer as nossas pautas. Perfeito. Paty, a direção tá pedindo aqui para eu chamar mais um intervalo comercial, mas é rapidinho, tá, gente? Já já a gente segue com esse bate-papo bastante esclarecedor. O programa Perfil e Negócios volta em instantes. E estamos de volta com o programa Perfil e Negócios e a conversa de hoje é com a Patrícia Santos, CEO e fundadora da Empregue Afro. Paty, qual a maior alegria que a empresária Patrícia teve aí nos seus 20 anos de Empregue Afro? E, gente, nossa, tantas histórias. Imagina. Não sei se dá para elencar uma só, mas estar em programas de televisão, nos lugares que eu nunca imaginei Poder que estaria. falar para mais pessoas, Nossa, né? ao vivo, para 60 milhões de pessoas. Foi uma das grandes alegrias da minha vida. Os relacionamentos que eu fiz de lá até hoje, as portas que se abriram, sabe? Nossa, isso foi um marco muito grande, assim, na minha vida. Sim. E tem alguma história de algum talento que tenha entrado em alguma empresa pela Empregue Afro que você possa também compartilhar? Ai, sim, a gente só conta de desgraça, né? Mas tem muita história boa. Uma das histórias que me tocou muito, acho que foi há uns 2 anos atrás. Uma jovem, moradora da Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro. Ela estava numa situação de vulnerabilidade extrema e violência doméstica com a mãe. As duas sofriam violência doméstica do pai que morava ali com elas. E aí, assim que ela conseguiu a oportunidade, através da gente, programa de estágio, não ia ganhar muito, mas para ela era muito. Ela conseguiu alugar uma casinha, um pouquinho mais perto do asfalto, como ela diz, né? E saiu da situação de violência com a mãe. E ela ficou tão feliz, Gal. Ela ligou pra gente, olha, me livrei, se não fosse vocês, se não fosse esse trabalho. Aí a mãe também conseguiu o trabalho, porque na situação que ela estava, não conseguia sair de lá. E é isso que eu acredito, o trabalho que muda vidas, que transforma, que resgata, que faz com que as histórias possam ser diferentes, que ela, dali para frente, sabe? Ela já foi efetivada nessa empresa onde ela começou, tá deslanchando a vida, tá terminando a faculdade. Antes ela estava pensando em desistir. E aí a gente sabe, se não fosse o nosso trabalho, talvez essa pessoa não teria sido alcançada nesse lugar. Sim. E é uma história que me tocou muito, assim, quando eu sigo as redes sociais dela, eu vejo um post ou outro, fico tão feliz de ver, assim, olha, aquela ali é uma sementinha nossa de um trabalho que precisa dar certo, né? Com certeza, já está dando certo, né? Sim, dá um quentinho no coração, você fala, ai Deus, obrigada, eu tô no caminho, né? E quais são os maiores desafios hoje da Empregue Afro? Hoje a gente tem muitos concorrentes, a gente estava falando disso aqui nos bastidores, né? Um desafio hoje continuar mostrando o nosso protagonismo, a nossa competência, frente a muitos concorrentes que surgiram, sem compromisso com a causa, sem conhecimento de RH. Todo meu time trabalha com RH ou são psicólogos que têm experiência em RH. E eu tenho visto pessoas fazendo recrutamento que não são de RH, fazendo palestras, sem ter estudado a causa racial. Teve uma oportunidade, passou por uma situação, vai lá e decidiu fazer uma palestra. E comprometendo a causa de forma geral. Então é um desafio estratégico hoje, mostrar para esse mercado que quem tem mais tempo de estrada é realmente especialista e consegue lidar com as questões, porque não é só fazer uma palestra, não é só trazer um convidado. Trabalhar o clima, a cultura, a transformação precisa de gente especializada. Então hoje é um grande desafio isso. Quais são os serviços, os pilares da Empregue Afro, as possibilidades de contratação da Empregue Afro? Sim, nós atuamos em 4 pilares. A consultoria em diversidade e inclusão étnico-racial, que envolve um planejamento estratégico com ações de treinamento, de pesquisa, avaliação. A Empregue Afro é a única consultoria de diversidade étnico-racial?
Consultoria de RH. De RH? Com foco em diversidade. Essa é a diferença das outras consultorias. Entendi. A gente tem consultorias de diversidade formada por pessoas que não são de RH. Sim. E que fazem planejamento, fazem treinamentos, mas não fazem todos os pilares de gestão de pessoas, de RH, que é o que a gente faz. Tá. Então, a gente faz a consultoria, faz o treinamento, faz recrutamento e seleção e o desenvolvimento dessas pessoas depois da contratação. Sim. Então, esses nossos 4 pilares de RH é o nosso grande diferencial de mercado. Sim. E é o que a gente fala que faz a roda girar. Se não for o RH, a gestão das pessoas, a transformação não acontece. E aí eu tenho aliados que fazem consultoria de marketing, consultoria de governança, consultoria de compliance, que é o jurídico, né, para a estruturação de ter um código de ética, um manual de conduta para cumprir a legislação. A gente tem outras consultorias parceiras nas áreas especializadas, mas no RH mesmo só tem a gente. Entendi. E quais são os seus sonhos, metas para a Empregue Afro para daqui a 5, 10 anos? Eu espero contribuir, né, continuar contribuindo para a mudança dessa estrutura, principalmente na liderança das grandes empresas. Hoje nós não somos nem 5% nas 500 maiores empresas do país. A gente já atendeu 30% dessas 500 maiores empresas do país. Espero poder atender 50%, 60% dessas empresas nos próximos 5 anos. Espero que a gente saia desses 5% para 20% pelo menos, principalmente para nós mulheres negras, porque a gente está na base da pirâmide da exclusão. A gente vê homens brancos no topo, depois as mulheres brancas, os homens negros e a gente por último. Sim, e ao mesmo tempo a gente é o maior bloco populacional, né? 28% da população no Brasil. Sim. E os homens chegam por conta do machismo estrutural. Sim. Então eu quero ver mais mulheres negras em cargos de liderança, chegando nessa proporção de 28%. Nas 500 maiores empresas do país, que são as maiores empresas onde faz o dinheiro girar, né? Sim. A economia do Brasil está ali muito ligada a essas grandes multinacionais no nosso país. Então, a meta é essa, colocar 1.500 pessoas por ano, atender 60% dessas 500 maiores empresas do país e transformar principalmente a liderança. Porque programa de estágio, programa de trainee é o que a gente mais faz e a gente já viu que já tem 30%, 50% de estagiários ou trainees negros nessas grandes empresas. Tá. Agora a gente precisa formar a geração de líderes. Sim. As pessoas que vão ocupar essas cadeiras aí de C-level, de diretor, de vice-presidente e de CEO. Tomara que seja aí nos próximos 10, 15 anos. 150 anos não dá para esperar mais. Não dá mesmo. Mas acho que uns 10, 15, igual a gente alcança. Sim. E queria falar agora sobre redes sociais. Qual a importância das redes sociais para a Empregue Afro? A gente alcança as pessoas através das redes sociais. A gente tem mais de 60 mil seguidores em todas as redes. Por incrível que pareça, só no LinkedIn a gente já tem 55 mil pessoas, eu acho. É onde a gente mais recruta as pessoas. Pelo LinkedIn? É. E é a rede social onde as empresas mais investem. Depois o Instagram, depois o WhatsApp. A gente tem grupos com 3 mil pessoas mais ou menos no Instagram. É uma loucura. Sim. E é muito legal, porque cada vez que a gente divulga uma vaga, a gente recebe no mínimo 60 pessoas por vaga. Caramba! E através da força das redes sociais. Sim. A galera que compartilha, que marca. Tem influencers que eu conheço, gente, eu não pago nada, não pago publi, mas as pessoas compartilham as vagas para poder alcançar alguém que está desempregado. Sim. E isso é muito legal, porque eles chegam na gente, olha, eu nem sabia que existia Empregue Afro, vi essa vaga no Instagram de um influencer lá, que eu nem tenho muito contato. Eu vou lá, agradeço, a pessoa não me segue, mas segue a Empregue Afro e compartilha as nossas vagas. Então é extremamente importante. Hoje em dia não dá mais, né? Para viver e sobreviver sem estar nas redes sociais e de forma muito ativa. Eu tenho uma mini agência dentro da Empregue Afro, né? De marketing e publicidade para produzir os conteúdos para as nossas redes sociais. Sim. A gente tem toda uma estratégia de relacionamento com o nosso público que envolve não só o compartilhar das vagas, mas as ações de treinamento, de desenvolvimento de pessoas que a gente tem feito e os temas que estão permeando
do negro no mercado de trabalho. Tá tudo lá, @empregueafro. Segue a gente. Isso que eu ia falar, coloca aqui o arroba, qual é o LinkedIn, qual é o site. Em qualquer rede social que você for, Empregue Afro, você acha a gente. É só digitar @empregueafro. Desde o Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, tá tudo lá. E o meu Instagram é @eupatricia.santos. O meu já é mais flexível, tem conteúdos, tem dicas, tem emprego, mas tem as crianças, tem candomblé, tem pagode, tem de tudo. Porque eu acho que é legal também a gente mostrar quem nós somos. Sim, com certeza. O meu Instagram é aberto por isso. As pessoas seguem, me veem no samba, me veem lá cuidando das crianças, me veem fazendo uma palestra, vão ver real, hoje né? aqui fotos, vídeos dos bastidores, né, Gal? Isso aí, Então é para ser real, para aproximar, para ver como que é o dia a dia. Tem close, gente, mas tem muito corre. Na verdade, é mais corre do que close. Com certeza. E o site, qual é o site? Empregueafro.com.br. Tá. Porque aí também muitas empresas podem te contactar pelo site, né? E se meu time não responder, me avisa, viu? Porque eles estão lá para responder em tempo real todas as mensagens no e-mail e no Instagram. Sim. E sobre finanças, como é feita a gestão financeira da Empregue Afro? Graças a Deus e às deusas, eu tenho uma coordenadora financeira que pega muito no meu pé. Porque isso também é um desafio para a maioria dos empreendedores, Com certeza. né? A gente está cuidando do negócio, está cuidando da operação, mas contabilidade e finanças, gente, eu tive que aprender. E a gente precisa, é Sim. fundamental. Mas a minha coordenadora, Celisa, te amo, é a pessoa que cuida direitinho do contas a pagar, do contas a receber, a gestão dos fornecedores, do pagamento dos colaboradores, a cobrança das empresas, porque tem isso também, gente. Se não te contaram, deixa eu falar para vocês. Trabalhar para a multinacional é lindo, mas eles demoram 45 dias para pagar, 60 dias para pagar. E aí você trabalhou hoje, você vai receber daqui 60. Já Como emitiu a nota, né? Já pagou o imposto da nota. Vai ter que pagar o imposto e o pagamento na sua conta só caiu depois. Sim. Então você precisa saber administrar isso e ter uma pessoa ali de confiança que faz isso com muito carinho, com muito detalhe. Ela é bem organizada, ela é bem chata e precisa ser, porque eu não sou. Sou bem avoada. Ah, quanto que gastou em tal coisa? Ah, eu não sei. Você não pagou o comprovante? Não, vou te mandar agora, peraí. Então você precisa ter alguém ali do seu lado que seja essa pessoa chata do rolê. E ela sabe que é com carinho, porque precisa, né? Sim. E até para reinvestir também na própria empresa, né? É, tem alguém que está olhando para tudo e precisa ter verba para marketing, para mídia. A gente mesmo, com o alcance orgânico que a gente tem, de vez em quando precisa pagar uma mídia ali. Para alcançar ainda mais, para fazer... A gente tem um desafio, por exemplo, no norte do nosso país. O Nordeste, esse trecho aqui, Rio, São Paulo, Salvador, Rio Grande do Sul, a gente já alcança. Mas o Norte, região amazônica, a gente quase não faz vagas lá e a gente tem muita dificuldade de alcançar as pessoas lá. Sim. Então, ter um impulsionamento de mídia também para alcançar essas regiões ajuda a gente. Sim. É muito importante também. Com certeza. Paty, como que você vê a importância do governo em relação às políticas públicas sobre a questão racial? Gente, extremamente importante. Com um governo consciente, com o Ministério da Igualdade Racial, com as políticas cada vez mais antenadas com tudo que está acontecendo, a gente força as empresas a entrarem na onda de transformação social. Não dá para ignorar as desigualdades, os abismos e fingir que não acontece. Quando o governo se posiciona e implementa as leis, sem legislação, infelizmente o nosso país não vai, né? Sim. Às vezes é pela força da lei, às vezes é pela força da multa, às vezes a coisa só acontece se você tem um governo engajado nisso. Então, com certeza. Sem esse pilar, né, estrutural da nossa sociedade, a gente não avança. E parece que o trabalho é em vão. Os últimos 4 anos, Gal, nossa, parecia que a gente trabalhava e a coisa não andava. E as pessoas tinham uma certa liberdade, né? Elas se sentiam mais na liberdade de serem racistas, de serem machistas, homofóbicas. Foi a fase em que eu mais sofri haters nas redes sociais, sofri muitos ataques,
por conta Sim. das pessoas se sentirem autorizadas. Sim. Num governo que se posiciona, que trata a questão racial com seriedade, com representatividade de ministros, que realmente tem consciência. Porque tem isso também, né? Só ter o preto lá, é ter o preto com consciência, Sim. que trata o tema com seriedade, que Sim. pauta ali com o maior respeito que tem que ter. Sim. Aí sim a gente consegue avançar e contagiar de forma positiva as pessoas, afetar as pessoas de forma positiva. Com O governo certeza. tem todo um poder de influência nisso tudo, né? Qual a importância das cotas? É importante? Não é? É bom? Não é? Sim, gente, cota é fundamental. Cota sim, cotas sempre que for Por quê? necessário. As cotas existem para amenizar um problema. Os jovens não conseguiam acessar as universidades, por mais Sim. que você estudasse, não conseguiria passar, né? Sim. As maiores pontuações sempre foram ligadas a grupos que historicamente tiveram mais oportunidades. Então, as cotas existem para corrigir essas desigualdades e para dizer, das 100 vagas que temos, 20 são reservadas para esse grupo aqui que precisa. Sim. E só alcança se tiver a nota do vestibular. Sim. Cota não é esmola, não é favor, Sim. não é porque precisa ter preto, põe lá. Se não estudar, se não atingir a pontuação, não vai ter direito às cotas. E isso tem transformado a vida de muitas pessoas com acesso a universidades que Sim. antes elas não conseguiam, e o acesso ao mercado de trabalho. Se você não tem faculdade, Gal, que é o primeiro degrau para crescer numa grande multinacional, você não alcança. E aí a gente não vai ter as próximas gerações de CEOs que a gente quer, né? De líderes que a gente quer. Então, as cotas precisam existir, não sei por mais quanto tempo, mas para fazer com que o jovem possa sonhar em ocupar uma cadeira na universidade. Sim. E que ele possa entender, aquele é um lugar para mim, sim. Com certeza. Eu vou estudar e eu vou conseguir porque tem cotas. Na minha época de vestibular não tinha. Eu matei estudando, não tinha cota, não tinha SISU, não tinha FIES, não tinha ProUni, não tinha nada. Me matei estudando, meus pais ali, juntando dinheiro para pagar a faculdade, porque eu também não passei na pública. Sim. Você cresce na periferia. Eu cresci do lado da favela do Heliópolis, aqui em São Paulo. Eu consegui trabalhar desde os 13 anos. Eu cheguei na área de RH aos 20, mas trabalhava para ajudar a família. Sim. Fazia cursinho. E mesmo assim, por mais que você se esforçasse, você não conseguia alcançar. O ponto de partida é muito diferente. É muito. E com as cotas você consegue saber. Estou estudando, estou me esforçando e eu sei que eu vou ter uma chance, pelo menos. Vai ter um lugarzinho reservado ali, porque eu vou mostrar o mérito que eu tenho para isso, né? Com certeza. Paty, o papo tá maravilhoso. Quanta coisa. Muito bom bater esse papo com você. Uma conversa mesmo, Nossa, né? da Nem é vida, uma né? entrevista. Ó, muito sucesso na Empregue Afro. Legal, obrigada. Muita prosperidade, muitos outros contratos, né? É um trabalho de extrema importância e parabéns de ter sido essa visionária, né? Que viu isso há tanto tempo atrás. Parabéns. Axé, obrigada, Gal. Parabéns para você também, muito sucesso aqui, para toda a equipe que está aqui nos bastidores, para quem está assistindo a gente, né? Obrigada. Gente, o programa Perfil e Negócios termina por aqui. Um grande abraço para você que acompanhou a gente e semana que vem tem mais. Até lá!